Bom dia. Vamos dar início. É uma alegria poder estar aqui hoje representando o nosso núcleo Sankofa do Idioma. Eu sou Thais Miller e entre as diferentes papéis, um deles é poder compor junto do núcleo Sankofa, que está ali vitalizando a nossa casa há um tempinho. E feliz demais também de estar aqui nessa mesa com os dois colegas que eu admiro muito. Então, eu sou Thierry Solti, para quem não me conhece. Eu tenho minha formação aqui, né, na Casa de Edipora, e também sou membro do Sankofa desde o início da nossa história. E então, hoje também é uma alegria, né, de vir aqui da Catatá e com o Emi, que desde o início está com a gente compondo, né, desde o nosso primeiro edital, pensando as ações do Sankofa desde realmente o início, há 4 anos atrás. Esqueci. Então, eu vou apresentar o Emi, é psicólogo, psicanalista, doutor e mestre em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização, lato sensu, em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e desenvolve, então, pesquisas na área de saúde mental da população negra e, atualmente, professor adjunto do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Oi, gente, bom dia. E quem chegou? Bom que vocês vieram. Bom também estar com vocês, não sabia que era tratado. Na minha vida, a gente não sei. Fica à vontade. Eu aqui para fazer tá? Com a Guilherme e de todos vocês. Dizia agora que a gente estava numa outra atividade, né, de como que é importante a colheita. Como que Sankofa, nesse momento, já não é mais um projeto. É uma realidade. O projeto, quando ainda tem dinâmicas de aspiração, de intenções, Sankofa existe, mas existe num contínuo. Vai existir enquanto Sankofa, fazendo jus à própria dica, ao próprio dica, é um contínuo. Não tem um. Só que também, assim como também tem um período de início. Evidentemente, no Edipora, Sankofa opera enquanto essa ação há 4 anos. Mas se existe há 4 anos é porque vinham outros espaços sendo confiados. Então, tornar velho essa confiança é uma possibilidade de. Esse exercício que a gente pode fazer hoje, olhar para trás. Olhando para trás, pensar por algum tempo atrás estávamos aqui. Estávamos aqui com outras perguntas, numa outra dimensão afetiva, outras dúvidas, outros medos, outras, para saber quanto desejo. Então, que no encontro de hoje, a gente possa atualizar, criar outras possibilidades, outros desejos,
outros medos que não sejam impeditivos para o paralítico, mas que tenham o rigor necessário, temática, você vai realizar um medo. Eu passei a sentir muito medo. E ficou evidente para mim que comigo chorando, que nem todo medo é paralisia. Mas, então, que a gente possa também medo, mas que não seja medo de paralisia. Enfim, vamos trocar ideia. Obrigado pelo convite. Bem, a gente pensou esse evento com a intenção de poder apresentar um pouco da nossa história enquanto núcleo, como a gente construiu as nossas ações alternativas, e especialmente com a intenção de poder trocar junto com o EMI, né? Acho que tem como você dizendo, né, essa nova parte da caminhada. A ideia sempre de poder estar aí crescendo e ampliando. E a gente salienta que a gente vai apresentar algumas ideias presentes num artigo, então, que a gente publicou, que saiu recentemente esse livro. Hoje, Racismo, Escrevendo Histórias do Movimento Psicanalítico, a Força Transformadora dos Coletivos, que foi organizado, então, pelo Inácio Paim Filho, pelo Brian Menger, pela Mara Cristina Floriano, pela Tânia Israel, pela Larissa Ulrich e pela Julia Própolis, né? É um livro muito interessante que fala de outras instituições também. E a gente recebeu um convite então, de poder falar um pouco da nossa história. Segue aí sendo escrita. Sim. Antes da gente iniciar a apresentação do capítulo, a gente só queria não deixar de dizer, porque é algo muito importante, que a gente está com o edital, então, 2026, do Sankofa, com as inscrições abertas, então, para quem tiver interesse. Tá bem? Então, dando início, contra o racismo, o direito à esperança. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu da minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Criticou a psicanálise e criatividade, a formação psicanalítica dos nossos membros, entrelaça, além da parte tradicional dos seminários teóricos, uma postura com seminários vivenciais. Contemplam expressões artísticas, como artes plásticas, textos literários, escritas e expressão corporal. Expressões criativas que acreditamos serem fundamentais para a escuta analítica. Durante um destes momentos, Conceição Evaristo, através de sua escrita ancestral e biográfica, a partir da cor dos olhos d'água, atravessa-nos e impele questionamento. Qual a cor da nossa instituição e da psicanálise que transmitimos nas nossas formações? No início da segunda década dos anos 2000, reconhecemos com grande impacto que em nossos corredores e em nossa biblioteca havia predominantemente apenas uma cor, a cor branca. Poderíamos continuar a estudar, transmitir e aplicar uma psicanálise criativa sem a potência e o reconhecimento da diversidade de cores? Entendemos que não. Assim, passamos a abrir espaço para o estudo das relações raciais e para a discussão de como poderíamos colorir nosso ambiente de forma segura e acolhedora, com esperança no porvir. Essa escrita tem por objetivo compartilhar um tanto do que perpassa nossa caminhada coletiva em um processo de construção de vagas afirmativas, letramento racial e ações reparatórias contra o racismo institucional. Tensionamentos, responsabilidades e sonhos. Acreditamos que o Núcleo Sankofa nasce das reverberações do sentido com o outro, da necessidade e do desejo de ampliar ambientes, escutas e olhares, reconhecendo pluralidades e alertando para as trágicas consequências da falta de diversidade, exclusões, segregações e isolamentos. Por que Sankofa? O conceito Sankofa origina-se de um provérbio tradicional entre os povos da língua Akan, que pode ser traduzido como voltar atrás e buscar o que foi esquecido. Como símbolo adinca, Sankofa pode ser representado como um pássaro mítico que voa para frente com a cabeça voltada para trás, carregando no bico um ovo que simboliza o futuro. Para a psicanalista Maria Lúcia da Silva, Sankofa é um símbolo do movimento antirracista, pois representa a recuperação da ancestralidade,
expondo as cicatrizes da diáspora, mas também apontando os caminhos para a construção de um novo mundo. É um ato necessário para a psicanálise brasileira que deve fazer do racismo um gesto efetivo e não apenas um discurso. Elegemos Sankofa para orientar o nosso percurso antirracista, reafirmando uma abertura para a transformação, para o resgate e a reparação. O objetivo do núcleo é promover ações contínuas na instituição de combate ao racismo estrutural, por meio do letramento racial e do aumento da representatividade negra e indígena entre os membros da instituição. Ocupar-se do racismo requer impreterivelmente reconhecer que ele é uma criação de sujeitos brancos. A racialização, o negro enquanto categoria racial, é uma invenção do branco, historicamente forjada para subsidiar a escravização. Dessa forma, compreendemos que o racismo é um problema dos brancos, a ser reparado pelos brancos. Como salienta Inácio Paim, a existência do racismo é viabilizada e sustentada pelo poder intrínseco que a branquitude carrega. Sendo assim, pensar no racismo implica, antes de tudo, pensar na branquitude e seus eternos privilégios. Para Cida Bento, reconhecer a branquitude significa compreender os símbolos e valores que sustentam o pacto narcísico branco, responsável pela marginalização de formas não brancas de existência. Além disso, afirma que não é apenas por meio de atos discriminatórios que se verifica se uma instituição é racista, mas também por suas taxas, números de profissionais, prestadores de serviço, lideranças e parceiros com perfil monolítico, em que não se observa diversidade. Por exemplo, em organizações de ensino, a branquitude se manifesta nos livros e planos de ensino que dialogam exclusivamente com uma visão eurocêntrica, com coordenadores ou professores, na sua maioria brancos. Muitas vezes, quando elementos da cultura indígena e negra estão presentes, eles não são reconhecidos como saberes oficiais e permanecem estigmatizados e isolados. A reparação, segundo Grada Quilomba, não é um ato pontual, mas um processo contínuo de desarticulação de estruturas opressoras e construção de novas formas de existir, com novas agendas, vocabulários, espaços e relações subjetivas. Entendemos, então, que ao invés de questionar se uma instituição é racista, o foco deve ser em como ela pode ativamente desmontar o racismo institucional. Sobre a posição das pessoas brancas no movimento antirracista, Bell Hooks afirma: o comprometimento delas com o antirracismo não significa que nunca cometem erros, que nunca aceitam o privilégio de raça ou que nunca agem de acordo com a dominação racial da vida cotidiana. Isso sempre poderá acontecer de maneira inconsciente, o que significa que, quando errarem, serão capazes de encarar o próprio erro e de corrigir. O racismo não é uma questão de ser bom ou ruim, de ser uma boa pessoa ou não. Segundo Grada Quilomba, tem a ver com poder e responsabilidade. Racismo, acima de tudo, é sobre poder. Nesse sentido, Inácio Paim questiona: nós, analistas, estamos dispostos a assumir a responsabilidade pela ruptura, descontinuidade do pacto narcísico que a psicanálise efetuou com a branquitude? É necessário ampliar nossa escuta e reconhecer esse renegado por nós e em nós. Partimos assim em 2020 com a realização de uma pesquisa direcionada aos membros da instituição sobre as relações raciais da psicanálise. No mesmo ano, em nossas atividades científicas, organizamos eventos voltados à descolonização da psicanálise, ao letramento racial e à aproximação entre a psicologia e os povos originários. Posteriormente, incluímos o critério raça-cor nas fichas dos pacientes atendidos em nossa clínica institucional, bem como acrescentamos o critério raça-cor também ao cadastro de todos os associados do ITCOR. Este processo de racializar para desracializar, conforme a transmissão de Franz Fanon, e de acordo com Souza, D'Amico e da Flip, traz a marcação da raça para o campo das ações, das formas de viver e do cotidiano, evitando a intelectualização defensiva e promovendo a desalienação colonial. Em 2022, lançamos o edital com vagas de ações afirmativas para profissionais negros e indígenas, utilizando o conceito de interseccionalidade, raça, gênero e classe para definir os critérios de desempate. Em 2023, o Núcleo Sankofa passou a integrar, a nível de estatuto, a diretoria do ITCOR.
Criamos uma política de combate ao epistemicídio, conceito criado pelo sociólogo Boaventura Souza Santos e mencionado pela escritora e filósofa Sueli Carneiro como um processo que anula, desqualifica e sequestra o conhecimento dos povos subjugados. Como forma de reparação, estabelecemos a compra anual e a inclusão obrigatória de autores negros e indígenas em nossas bibliografias. Assim, buscamos sustentar que a psicanálise ensinada seja plural e não mais silenciadora. Refletindo sobre esperança na atualidade, a historiadora Rebeca Solnit, a partir do movimento Vidas Negras Importam, reconhece que a esperança pode coexistir com o sofrimento, com a agressividade e com as dificuldades. Mesmo em momentos de profunda tristeza ou em situações de fúria, tais circunstâncias não são incompatíveis com a esperança. Não devemos ter uma visão simplista sobre a esperança. Ela não se reduz ao sentimento otimista de que tudo estará bem, aconteça o que acontecer, nem à nostalgia de que tudo voltará ao habitual. Em situações de emergência, é a esperança que possibilita o surgimento de gestos de solidariedade e a manifestação pela defesa de direitos. A reivindicação por representatividade e direitos manifestada por negros e indígenas é frequentemente interpretada como irracional, sendo associada à agressividade e violência. Para a Quilomba, em algumas situações, a raiva é entendida como uma falha de caráter ou falta de educação. No entanto, na realidade, trata-se de uma reação natural à opressão e à injustiça decorrentes do racismo cotidiano. Desde o início do Núcleo Sankofa, questionamos-nos como pensar, esperançar e propor um ambiente suficientemente bom antirracista. Inspirados em Winnicott, entendemos um ambiente antirracista como um espaço que oferece a base de sustentação para os indivíduos, permitindo o reconhecimento das subjetividades e singularidades, possibilitando que as pessoas vivam autenticamente, sem o temor da discriminação ou violência racial, cientes de que o racismo não é denegado, é reconhecido e reparado. Para Lia Wittlieb, podemos tensionar implicações contracoloniais em conceitos winnicottianos, especialmente no que concerne ao combate às relações baseadas em adaptação e obediência. Embora Winnicott tenha se concentrado principalmente no ambiente familiar, acreditamos que suas ideias podem ser expandidas para compreender como o racismo estrutural funciona como falha ambiental. Como destacam Ricardo e Belo, o ambiente racista é o avesso de um ambiente de roubo. No contexto brasileiro, a escuta das relações raciais deve estar alinhada a uma ética do cuidado. Para isso, é essencial não apenas revisar criticamente as teorias, mas também incluir o estudo das ancestralidades negras e indígenas, refletir sobre a branquitude e seus efeitos na contratransferência e investigar a transgeracionalidade dos traumas coloniais. Acreditamos ser essencial criar um espaço seguro e inclusivo para que negros e indígenas expressem suas experiências, demandas e visões de mundo, estimulando a busca por novas formas de existir e resistir, valorizando a diversidade e a equidade. Acreditamos que o antirracismo se faz na construção de novas narrativas, com a responsabilidade branca pelo passado colonial, desconstruindo estereótipos que perpetuem discriminação de negros e indígenas e estimulando a criação de novas histórias para a psicanálise no Brasil. Nessa direção, lembramos da fala de Achille Mbembe: o comum pressupõe uma relação de copertença e de partilha, de mutualidade. A ideia de que o mundo, que é o único que temos, e que, para que seja duradouro,
deve ser compartilhado por todos aqueles que a ele têm direito. Para que essa partilha se torne possível, a demanda por justiça e reparação é incontornável. Amparados pela teoria winnicottiana, acreditamos na potência vital do impulso agressivo enquanto expressão dessa esperança e não de patologia. Para o autor, o impulso agressivo contém a esperança de que o ambiente desperte e perceba as falhas. Em 1961, Frantz Fanon, em sua obra Os Condenados da Terra, escreve que os aspectos da violência são fundamentais para a compreensão do colonialismo, do racismo e da exploração capitalista. No entanto, uma das estratégias de descolonização proposta por Fanon é transformar a violência em um instrumento de crítica ao colonialismo, ao mesmo tempo em que a converte em uma forma de libertação e luta. Isso ocorre porque o sistema colonial impõe uma profunda indiferença em relação à humanidade do colonizado. Em consonância com Winnicott, nas palavras de Fanon, a esperança é propulsora da fala. Ela é compreendida como um impulso ao enfrentamento da desumanização provocada pela violência colonial. Desde 2023, realizamos rodas de conversa sobre racismo e sexismo, encontros sobre ações afirmativas e contamos com o acompanhamento de escuta e acolhimento dos alunos bolsistas. Para o Emiliano, Patrícia Vilas Boas e Lívia Moreira, além do letramento racial, é fundamental a criação de espaços de elaboração coletiva do sofrimento institucional originado pelo racismo. Do contrário, os sintomas e o mal-estar continuarão a se perpetuar. O que nos orienta para uma psicanálise antirracista é o Adinkra Sankofa, alinhado à concepção de Fanon sobre a esperança. Colonizado que escreve para seu povo deve, quando utiliza o passado, fazê-lo com o propósito de abrir o futuro, convidar a ação, fundar a esperança. Mas, para garantir a esperança, para lhe dar densidade, é preciso participar da ação, engajar-se de corpo e alma. O trabalho da psicanálise antirracista não se trata de uma ingênua superação das relações de poder, mas de lutar, principalmente nas instituições, por novas formas de reconfiguração e reestruturação da circulação de poder. Em sua passagem pelo Brasil, ocorrida em 2019, Angela Davis destacou em sua conferência: é preciso organizar a esperança. Organizando a esperança, podemos criar caminhos para a transformação da realidade, posicionando-nos como sujeitos que são autores da história de nosso país, rompendo com a ideia de que somos meros espectadores passivos da colonialidade. No Itipoa, entendemos que ainda estamos dando nossos primeiros passos rumo à luta antirracista. Para que nosso percurso de construção e transformação, a partir das ações afirmativas, possa realmente se desenvolver, buscamos fomentar a polifonia das vozes em seus diferentes lugares de fala, vivência, experiência, na tentativa de romper a branquitude que nos é ainda majoritária. Acreditamos que o antirracismo dentro das instituições psicanalíticas marca sua presença na construção de espaços de acolhimento e cuidado, de resistência às opressões, de autoanálise e escuta atenta. A partir da tradição africana Sankofa, retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. O antirracismo permite o direito à esperança. Esta esperança, presente nos coletivos, é capaz de sentir, comunicar e recuperar uma memória ancestral para construir um novo futuro. Finalizamos nossa fala com as palavras também de Conceição Evaristo em Na Esperança, o Homem. Da cabeceira do rio, as águas viajantes não desistem do percurso. Sonham. A seca explode no leito vazio e a pele enrugada da terra seca e sonha. O barco espera.
O sábio contemplativo aguarda. O homem, ao peso de qualquer lenho, não se curva. Sonha, sonha e faz. Com o suor do seu rosto, com a água dos seus olhos, com a fluidez de sua alma, cospe e cospe no solo, amolecendo a pedra bruta. Faz e sonha. E no outro dia, no amanhã de muitos outros dias, a vida ressurge fértil, úmida, alimentada pelo seu hálito. E que venham todas as secas, o homem esperançoso há de vencer. Obrigada a cada pessoa que hoje está aqui e que soma junto nas transformações que nos convocam. Então, a nossa ideia, né, era apresentar parte do capítulo, como a gente acabou de fazer, e poder, então, trocar um pouco, o que der, com o Emi, e também, aí, em seguida, poder conversar com todos que aqui estão e que, né, quiserem entrar nessa conversa com a gente. O Igor nos ensina, né, que o fato do mundo demorar tanto para ser resolvido não é um sinal de adequação. Mas indica a profundidade da alma. Foram 120 pessoas mortas no Rio de Janeiro. 120 pessoas que não são cariocas, são brasileiras. 120 pessoas que foram recolhidas. E sabemos que são muito mais. Várias pessoas que estão feridas. E feridas no corpo. Mas a pergunta é: quem se feriu na alma? O racismo, ele é uma proposta sociopolítica que endurece, enrijece, visa possibilitar o exercício da alma. O racismo, para que ele pudesse, para que a colonialidade pudesse e possa fazer exercício, ela precisa do racismo. O racismo é um mecanismo de processo, um mecanismo processual de um projeto maior, um projeto da colonialidade. Colonialidade, como dissemos, a pouco não está no período colonial. Em curso, é nível que rama. Colonialidade é só período inteiro. E também o que fazer. Então, para que a colonialidade possa cursar, ela precisa do racismo. Mas o racismo, ele faz das vítimas letais esses grupos, que aparentemente estão longe, os grupos dos complexos. Complexo do alemão, complexo da maré, do jacaré, da penha, entre outros. Existem também aqui em Porto Alegre, no deles. E existe aqueles que não se complexificam, que, como se não, que perdem a alma, que não entram no luto, não se lutam. E a vida segue. Então, o racismo, ele é pleno exercício de espelhação.
é contra a esperança. A esperança exige um corpo, alma. Precisa uma ferramenta de retirada de tentativa, né? Nada é retirada, tentativa de impedimento do costal. Então, que a gente possa demorar perante o genocídio que está em curso. Que não é novo, não é episódio, não é dessa semana, é de século. Mas, evidentemente, passa aqui dessa semana, dá notícias. Dá notícias de algo muito importante que se aproxima no ano que vem. Dá notícias da importância do antirracismo nos movimentos psicanalíticos de Porto Alegre. A notícia é por que os movimentos psicanalíticos de Porto Alegre precisam sim ser antirracistas. Porque senão não conseguiram trabalhar com as almas. Não é que a psicanálise precisa ter pessoas presas, não é isso. Porque é isso também. Mas a questão é que se a escuta, se aquilo que a gente se propõe, escutar as almas, como? Se estamos muitas vezes desarmados. Se somos racistas. Se somos racistas, não topamos demorar. Existe uma cultura, um curso, que cada vez nos ensina e nos subjetiva a lidar cada vez menos com o tempo da memória. É o rápido, é o iFood, não tem demora. São as entregas velozes. As entregas velozes, em geral, feitas por aí. Mas que subjetivam um tempo aos privilegiados de esse tempo imediato. Algo que não espera o tempo necessário da feitura. A feitura é algo memorável. É algo que exige se deitar. É algo que exige uma paralisação. Enlouquecer. É algo que exige uma quebra com o tempo cartesiano. Uma quebra com o tempo da razão. Uma quebra com a relação temporal ocidental concreta. Tempo do relógio. Ele ganhou um tempo que é um tempo inconsciente. Alguns chamam de tempo lógico. Mas é outro tempo. Tempo longo. A descrição de tempo, como diz o Gil, tempo rei. Outras compreensões de tempo. Agora, a teoria do último DSM entendeu que o luto tem tempo. Se não se cumprir, considero que eu nem sei o tempo que está acontecendo, mas é um tempo rápido, tempo determinado. Se para aquele tempo você, dentro daquele tempo você resolver, então é para todo dia. Qual é o tempo perante os feridos familiares? Qual é o tempo perante os ensinamentos coloniais? Eu chamo de ensinamentos coloniais. Como bem foi apontado pela Thierry e Thaís. A Maria Garcia Silva Bento, conhecida como Cida Bento, nos estudos sobre relações sociais, muito diálogo com a psicanálise, normalmente a psicanálise keynesiana, mas não exclusivamente, compreendeu que, ao estudar o campo sociológico brasileiro, se pensava o racismo numa única direção. Os efeitos sociais do racismo sobre a mente, sobre o negro. É assim que a gente está falando notícia. A gente está falando com necessidade, sim. O que acontece com o mundo? O que está acontecendo na Terra? O que está acontecendo? Mas é tempo da gente se perguntar também o que está acontecendo
nesse momento, eu vou pegar desculpa, não local, mas o que está acontecendo? Sim, no alemão, sim, na bem, mas em paralelo, o que está acontecendo no alemão e para o que eu estou querendo dizer com isso? Para aquele especificamente, olhando para o estudo da floresta da verdade, de Gaeta, do campo sociológico, campo da sociologia industrial. Ok, há um enorme site sobre os efeitos. Não há dúvida de que quem foi adotado e é adotado, isso é subjetivo. É uma experiência em período colonial. O chicoteamento. Subjetivo, quem foi chicoteado. Mas e quem chicoteia? No subjetivo. Experiência que você pode debater. O treino, chicoteado. Mas não está lá. A gente fala tanto das subjetividades de quem pegou os ônibus, os trens. Mas e quem manda? E quem pede ali, que dá 3 estrelas porque demorou, e dá 2 estrelas porque chegou mexido, simplesmente moto, mas o meu avô de São Paulo. Imagina, acho que essa pessoa nunca dirigiu uma moto. A não ser que elas tivessem atividades da moto na minha vida. Mas o movimento é enxerga deles. Qual é a subjetividade que compõe essa lógica de poder avaliar o outro? Avaliar o outro que tem que correr, que tem que entregar, que é pobre, que é preto. Qual é a manutenção da lógica colonial que a gente rede? Quais são os chicotes tecnológicos que nos conferem poder sobre o corpo do outro? Os chicotes metaforizados que conferem sobre o poder de geração do outro, que continuam como os carros quando entram no carro. Então, não é um sinal de adequação. A demora é um sinal de leitura. Feijoada, hambúrguer, algumas coisas que são feitas rápidas. Elas exigem feitura. Só que não é uma feitura observada, distante. Não é uma feitura sem o amor. E ela é arriscada. Orgulho, fervente, gordura, radicalmente aquecida, desconfortável. O exercício da bufa é fervente, desconfortável, orgulho é fervente. Escapa ao controle. Eles não sabem que isso pode. Quem? Se não toma. Ou às vezes não toma. As reverberações do sentir, como foi bem anotado, de sentir com o outro, não é do conforto do celular, conforto da navegação, não é do conforto colonial, que permite essa posição, essa coisa imediata. Por isso, como foi dito no fundo do texto, um exercício que ele é sempre contínuo de se repetir. Como dizia os canais do seu tempo. Ele vai sustentando. As reverberações desse contínuo são contrárias à ideia da fixação. A ideia da fixação, como já foi apontado, ela interrompe a esperação. Que ela é uma ideia da razão. Ela é sustentada numa proposta super-egóica de dominação,
controle metodológico de uma relação muito consciente, muito dominadora. Ela escapa à loucura, ela escapa à infância. Ou ela lida com a infância de modo colonial egocêntrico. A infância vem do infância, que significa que a gente não fala. Como aluno vem dos centros, esses lugares de poder, de quem está permitindo a fala, lugares que, como que você faz isso com o outro? Precisa de uma relação, precisa de intermediação com vocês. É uma intermediação dos sentidos, de sentir vocês. E não avaliar vocês. Estar como, fazer como era pouco, como a gente tem pouco, estar ao lado, se lateralizando. Mas como que eu estou ao lado, como que eu faço como naquilo que colonialmente, a pluralidade subjetiva, eu tenho, ou eu estou ensinado a não fazer relação. As relações iniciais, no Brasil, mas fora dele também é ensinado a não fazer como. Fazer para. Faça para ou por. Cenas. Isso eu estou trazendo os exemplos do capitalismo ultraliberal de plataformização. Tem que fazer parte, tem que fazer parte. Senão, não sei quem trouxe. Não sei que eu quero logo. Essa relação, ela retira a ansiedade. Ela retira o deslocamento. Eu peço onde estou. Eu aguardo onde estou. E preferencialmente que venha até agora. Que suba aqui. Que suba aqui. Então, é uma subjetividade de um tempo, capitalismo contemporâneo, que não abriu mão. Pelo contrário, tem radicalizado esse movimento. Quando a gente fala, o pluralismo, passou, não, a gente está radicalizando o movimento. Isso dificulta fazer relação com o negro, fazer relação com o louco. Se o negro e o louco, como foi bem apontado, são matérias criadas visando a fixação, a construção, para que eu possa ser sem ser. Vocês já escutaram várias vezes. Canguilheiro. Para criar o manual, eu crio o quê? Porque lógico. Para criar o branco, eu crio o quê? O negro. Eu posso ser branco sem ser. Porque eu crio o negro. O que é o orientador normal? Canguilheiro. Eu crio patológico. Só que o Brasil é muito sofisticado. Eu crio shampoo para cabelo normal. Então quando você cria shampoo para cabelo normal, você existe um cabelo que é normal. Sem dizer, então, sem dar a lógica. Então, o que o movimento negro fez? O que o movimento da reforma esquerda fez? Eu não estou chamando de governo. Beleza, quanto a Rita quer se relacionar com o louco? A filha é loucura, o que é isso? O que o movimento de mulheres fez? Vadias, nós chamamos vadias. Mas isso não é retórico. O movimento de negritude, a gente lembra muito falar, não, tem negro Cesare, da vendedora cristã, tem negro, o Senhor, são pensadores intelectuais do movimento de negritude. O que é o movimento de negritude? A partir
da negrura, você está dizendo que isso é inferior, que isso é perigoso, que isso... Vou fazer um movimento de afirma. De afirma. Isso é criatividade infantil. Isso é sustentação do luto. Isso é tomar a memória. Plenitude, procura. São processos que não são rápidos. O fato do luto demorar tanto para se resolver não é um sinal de adequação para resolver. Mas indica a profundidade da alma. Lembremos. Deslocar-se do lugar de fixação não é deslocar o negro. Se o negro foi criado para alguém, para que o nome possa ser sincero, qual o nome que a gente vai deslocar? O branco. Para que ele possa se racializar. E quando a gente fala os grupos racializados, a gente já entende que é uma espécie de indígena. Eu tenho uma aula que é sobre as populações racializadas. A gente está muito curioso. Porque a análise do discurso fica lente. É um grupo que é racializado. Os meus filhos não são assim, né? Então, como se deslocar para que possa ser racializado é se deslocar da expoliação, não é dizer eu sou branco, isso é uma fala. A gente fala, olha, eu como meu amigo escreveu, você não sabe quem eu não estou sem óculos, sou barbas. Como é que eu faço isso esse retórico? Então, eu preciso me deslocar da dominação, me deslocar da dominação, me deslocar da hierarquização autoritária. É possível para a branquitude e para os seus territórios se mudarem. Isso resgataria a alma desses territórios coloniais. Porque são territórios com pressa. São territórios que têm pressa. Não é a pressa conhecida, falou. Território que tem pressa de ser atendido. Não espera. De carro. A colonialidade acredita que negros indígenas, interessante essa diferença sobre negros indígenas, porque quando vou abrir aqui os parênteses históricos, quando o Brasil colônia, indígenas e africanos, os brasileiros e africanos foram classificados como negros. Acho que é isso que foi feito dizer. Os negros da Guiné e os negros da Terra. Então, os africanos foram chamados de negros da Guiné. Os indígenas foram chamados de negros da Terra. Na hora que está. Então, veja que a ideia de negro, seja para os indígenas ou para os africanos, tinha o mesmo efeito. Os negros da Guiné ou da Terra estavam ao serviço da mesma posição que eles acreditavam. Em especial os africanos. Eles não tinham alma. Essa era a crença. Eles eram desalmados. E já que são desalmados, podem, sobre esses corpos sem alma, qualquer coisa. Como pode ser exploração sexual? Exploração corporal, exploração de trabalho. Tantas outras explorações. Para explorar, é necessário desarmar. Só que, quando você aponta que o outro não tem alma, está fazendo uma relação espelhada. Quem está perdendo alma é você.
Esse exercício retira a alma de quem crê que ao outro está bom. Então, quando se diz essa operação foi um sucesso, porque apenas 4 pessoas foram mortas, é porque as outras 70 mortes estão consideradas que são sem almas, não sujeitos a pessoas. E que apenas 4 têm alma. Por isso, então, podem ter o direito a serem velados, a serem sepultados, a estarem vestidos. Podem ter o direito à demora. O que é o velório? É o direito à demora. O que é o enterro? É o direito à aventura. Exercício de demora, exercício de mudança, exercício de criatividade. Os velórios, os modos de velar são os mais diversos. Não precisa sair para o México. Que lá a criatividade é alta. Mas no continente africano, os brasileiros, um dos modos, isso contra o carioca, já que foi lá, sabemos do carioca, um dos modos de sustentação da alma perante a morte mais criativos, direcionados aos negros, não só negros, mas em geral, mas as pessoas que na periferia, em qualidade de samba, têm um lugar de reconhecimento, são chamadas de bandas, as bandas de bandas. Para esses, quando morrem, são oferecidos o orfeu. O orfeu é um velório demoradíssimo. Demoradíssimo. Muito sabente. Um tempo de troca, onde se resgata o itinerário biográfico, simplista daquela pessoa, aquele sujeito. Composição todas das distintas agregações, composição de uma comunidade, os seus sambas, se for o caso de um compositor, de uma compositora, se for um caso de uma batuqueira, com os seus breaks, se for o caso de quem dança coreográfica, as suas manifestações corporais, seu modo de dançar, suas coreografias, enfim, muito da função. E às vezes nem são funções tão ligadas, mas você considerar um modo de lidar com a morte, produzindo vida. O Eduardo Nissan, já falamos dele crescendo, ele é um pensador da relação, que ele anuncia que a barca aberta, que a barca, ela, quando a gente chama de alguns chamam de cabelo vermelho, ela está grávida de mortos. Grávida de mortos vivos. De mortos vivos que estão sendo levados à morte, mas estão vivos. Que o ato de se confiar é sustentar a vida, por isso é que mas como foi bem apontado, não de modo sem alma, porque senão vira uma democracia vazia. Que a gente possa comemorar não só o que aconteceu 60 vezes, mas perante a colonialidade que tira a alma da nossa escuta, que faz com que a gente tenha pressa e não com pressa. Nossos danos têm sido bastante lucrativos. Muito obrigado.
Levanta a mão. Quem quiser trocar presente, fiquem à vontade daí. Te leva um problema. Olá, bom dia pessoal. Geminiano, beleza? Novamente. Fiquei pensando que ontem, num dos seminários, a Paula comentando um texto do Freud, Senhor da Guerra, não sei o que das guerras, eu não sei. E ela comentou por cima, assim, que ele escreveu esse texto lá, depois da Primeira Guerra, em que ele observou que os combatentes buscavam ajuda e apoio para não sentir dor enquanto eles, sei lá, matavam alguém. Isso me chamou a atenção e a gente comentou ontem que, ao invés de pedir ajuda para justamente, sei lá, não matar, era para não sentir a dor de matar. Eu fiquei pensando que desde lá, isso já vem se escancarando assim, com relação justamente a essa, parece que essa coisa dessa supremacia branca, assim, de tentar, sei lá, ser superior perante os outros. Assim. Eu fiquei pensando nessa coisa do sem alma, assim, que se não tem alma, está autorizado enfim, a ser explorado. E interessante que eu tenho uma amiga lá do Rio, que ela é da sociedade, ela entrou no programa de cotas e faz, enfim, faz formação. E eu me lembrei dela, me mandei mensagem. E ela me respondeu ontem que foi chocante que ela não tinha como escrever a situação que ela viu na esquina da casa dela. Assim. E agora, estudando, né, eu fiquei com essa imagem justamente dessa chacina que foi lá e do quanto ainda a gente daqui, montar um complexo, reforça, de certa forma, e escancara cada vez mais o racismo ainda que a gente vive. Mas, enfim, me sucedeu isso, fiquei pensando em muitas coisas, no período do texto Freud, os 13 crimes, que ele fala da nudez, que a nudez representa a morte, e o quanto a gente, às vezes, se cala, né? E o quanto isso também pode estar representando, assim, de certa forma, a morte desse diferente, assim. Foi o que veio me sucedendo, assim, esses textos do Freud, já que a gente, no caso ali, né, tinha um livro da, não sei o que, e um do Freud, né? Eu fiquei pensando nessas questões, assim, né? Veio logo isso. Mas, enfim, era uma colocação, assim. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Karine. Eu queria te agradecer, Lívia, por estar conosco mais uma vez e trazer mais uma vez a esperança para o mundo do Sankofa e seguir sustentando conosco um olhar atento para que a gente possa sempre revitalizando e se recolocando, olhando novamente para as coisas como a gente deve olhar. Porque eu acho que é um percurso longo, contínuo, e que está sempre escapando, a gente tem que voltar a recosturar e olhar de novo. Então, eu queria primeiramente agradecer pelas palavras, pelo cuidado, com o que foi o projeto. Hoje é um muito filme, hoje é uma história, né, que faz parte desde a origem. E eu me lembrei, assim, misturando um pouco com o que foi trazendo de esperança,
de como a velocidade está dentro do colonialismo que a gente vem vivendo. Uma história que eu esses dias ouvi sobre a música Sonho Meu, da Ivone Lara, né, samba, que foi escrito por ela, e dentro da história dela, né, ela escrevia samba há muitos anos, ela é uma enfermeira, escrevia samba há muitos anos, mas ela não assumia, não podia assumir que o samba era feito por ela, enfim, uma mulher negra não podia assumir que o samba era feito por ela, então ela entregava, se não me engano, para o irmão, para o primo, até que só com 49 anos ela assumiu, então, que vários sambas enredos que se cantavam eram dela, e ela já se sentia grata quando cantava, mesmo que passasse pelo nome do primo. Então, não tem camadas aí para além, né, também de gênero, por ser mulher. E eu achei interessante que um dos sambas enredo, então, uma música que vem com o nome dela, é Sonho Meu, né, que a gente conhece tanto. E eu acho que a gente fica embalado por isso também, né, de seguir sonhando e de seguir podendo fazer transformações ao longo da história. E a gente já podendo fazer isso, seguir, e que tu venha muitas vezes. Obrigada. Eu fiquei pensando, primeiro eu gostaria de pensar mais a questão de esperançar, eles falam mais em, né, seja no Paulo Freire, seja uma autora que eu agora esqueci o nome, mas foi que me ensinou sobre esperançar. Né? E eu penso, talvez um diferencial do Sankofa é que ele faz parte da vida dele. Né? Ele não está dissociado, né, em relação aonde circula o poder, né, mas ele não está dissociado do Nietzsche. Ele faz parte do Nietzsche. Eu acho que isso é bem importante, pensar as relações sociais e como pensar quando tem as falhas ambientais, como refletir e operacionalizar os episódios racistas que não ficam na questão pessoal, mas sim na possibilidade de ressignificar as relações raciais. E é isso que eu vou acreditar. Mas três. Não, que bom que reverberam assim, acho que Gregório. Uma figura importante no campo da saúde mental. E interessante a música sobre, porque ela, do mesmo modo com que a Ivone foi fixada pelo machismo, né? Fez com que ele pudesse ser autores sambas, não só sambas, né? Teve uma gama de obras, canções, mas Sonho Meu se torna uma música nacionalmente conhecida na belíssima voz. E depois, no Sankofa, pode retornar essa esperança, esse sonho. Mas esse sonho, que é um sonho de possibilidade de autoria, ele tem
apenas uma descrição, ele não tem uma descrição de heterossexual normativa, uma descrição de dominação de a masculinidade das estratégias. Mas ao mesmo tempo é super importante a gente localizar de quem é a composição. Principalmente nesse caso, quando está se falando de uma mulher que a gente está com uma dificuldade hoje, porque assim, a gente teve uma atividade anterior a essa, que alguns de vocês estavam. A gente vai fazer lá uma atividade da outra. Foi um caso, espero que chegue a ser publicado certamente. Alguns de todos esses. Mas um caso que assim como na história de Porto, viveu essa relação manicolonial complexa das ofertas que vêm como presença dos grupos do qual eles são ofertados serviços. Então, embora acessou espaços reservados para as pessoas brancas, e isso permitiu com que aquilo que ela, a potência que ela trazia, não fosse barrada pela reserva. Eu estou dizendo aqui, a potencialidade da mulher negra, mas a potencialidade da mulher negra, por vezes, é barrada pela manicomialidade. Isso que Bárbara Santos provocou e é aprofundado, que impede, por vezes, desenvolvimento, pelo menos nas instâncias nas quais são conferidas poder. Então, a música, por exemplo, para alguém com alcance da voz de Ivone, tinha uma reserva que estava nas funções de poder de determinadas escolas. Então, ela pode acessar isso. E ao acessar isso, a potencialidade dela se alarga. Então, ela pode fazer relação. Não estou dizendo, por absoluto, que foram mais escolas que a legitimaram. Não se trata disso. Então, isso é uma coisa importante para o racismo na história do movimento psicanalítico contemporâneo. As pessoas negras já fazem isso. Não é 4, 3, 5 anos que vai legitimar a escuta que as pessoas negras fazem. Evidentemente, por isso, a gente continua nessa cilada. Cilada que diz que agora você acredita que eu, organização branca, te dou esse passe, esse termo, te dou esse passe. Essa inscrição ela é bastante conhecida. E ela não confere a liberdade ao presidente da música. Então, o sonho de Ivone é buscar naquilo que é próprio da política brasileira, que é a saudade, a sua liberdade. Esse é o refrão. Então, veja, aquilo que é próprio da criatividade brasileira, isso existe. A saudade, o termo saudade, criação criativa nossa. Essa memória alcança a utopia de liberdade. Liberdade é um texto, é um conceito inteiro bastante amplo e controverso. Só que ele é uma utopia necessária. É uma utopia necessária. Então, o sonho perante a liberdade ele precisa ser mantido, ser cantado, mas ele não rende. O que costumamos chamar de falhas ambientais, em geral,
elas buscam interromper essas falhas ambientais, elas são sustentadas, muitas das vezes, nesse inconsciente colonial, racializante e capitalista. Então, a oferta disso que a gente deseja, sonha, que seja suficientemente bom, precisa dessa relação. Mas como que a gente, então, intervém nas falhas ambientais, sustentando relações externas? São as relações raciais. A relação da diferença. E relações raciais aqui, relações com pessoas de distintas esferas, estratos socioeconômicos. Relações com os distintos territórios. Relações com os distintos orientações, gênero, sexualidade. Mas uma relação que não tenha sempre o mesmo ordenamento, senão ele reavia as posições das falhas ambientais. Que é quando eu escuto, quando eu valido, quando eu autorizo, quando eu notifico, quando eu não recebo, quando eu que mando embora. Aí não é relação. Ou até é relação, que a gente está falando, está fazendo uma diferenciação entre relação com animais e relação com animais. É relação, mas é uma relação com animais, é uma relação que ela não alcança, ela não modifica o que a gente chama de falhas ambientais. São relações. E uma alteração dessa lógica, desse estado. Ela não desorganiza. Aí, em determinados bairros, a gente não chega. E se chega, eu me desloco para a casa de Deus. Tem uma coisa na qual não faz a verdade. Ou faz esse verdade apenas para esse sonho. Porque o que acontece com isso? Sonho é a condição comum. São sonhos apresentados. Sonho é manifestação inconsciente. Mas o que é a manifestação inconsciente? É a possibilidade do comum. Já não vamos acontece no uma reunião matinal de troca de sonhos. É um sujeito de ayahuasca. Então, veja, o que são trocas de sonho? As trocas de sonho é de comum, mas é com uma diferença. Então, enfim, também estou aqui uma coisa maluca, mas é a possibilidade de pensar e operar sonhando em voz alta. Agora, sonhar em voz alta, e aí acho que precisa, eu falo bem a ideia de que isso não é sem componente de justiça e reparação. Essa observação, que é mais uma observação, indicação. Vocês resgatam isso muito bem, e isso, em verdade, é outra culpa, não, e não só, e parece fundamental. Então, quando o sonho é entendido como produção de comum, ele deixa de ser entendido individualmente. Ele faz ambiente, ele ganha sustentação, né, que a gente chama de roubo, uma troca, uma possibilidade de sustentação, que é suficientemente boa. Mas tu sabe que
Posso? Eu fiquei te ouvindo, fiquei pensando no processo de escrita, né, do trabalho, e tu tocaste um ponto que eu acho que foi bem importante para nós, e agora pensei em trazer para a discussão, que quando a gente escolheu partir para o Winnicott, né, e pensar no ambiente, pensar na esperança, inevitavelmente na história a gente falaria desse objeto primário, cuidador, da mãe, enfim, né, do nome que a gente queira usar. E a gente ficava se debatendo como fazer isso sem ficar numa postura colonial. Então, eu sustento o ambiente para que tu possa vir a ser, né? Eu estou aqui para que tu te experimente. E é só pela reparação e pela justiça que a gente conseguiu ir assim. Então, te ouvindo, eu fiquei pensando, bom, deu para sentir isso que era a nossa discussão, né? Só para colaborar aqui com a questão, eu fiquei pensando que a psicanálise ela é coletiva, desde que a gente consiga estabelecer uma desobediência epistemológica. Eu acho que aí que faz todo esse novo sentido. Eu fiquei aqui agora comparado ao que a gente tem pouco tempo. E pensando, nossa, podia depois ter detalhes. Mas eu me lembrei também de uma pensadora americana, acho que é americana, Ford, e pensando nesses caminhos, né? Ela oferece a ideia, acho que é esse o nome do conceito, raiva lúcida. Né, que é uma mulher negra, e ela oferece esse caminho também como uma possibilidade de construção de deslocamento, como uma possibilidade de construir um diálogo, né, onde as coisas possam sair do colonialismo, onde a raiva possa aparecer, onde eu possa ser luz, né? E esse ser também uma possibilidade de reparação, no sentido de a raiva daquilo que não pôde ser dito, todos os espaços que não puderam surgir, enfim, né? Todos os silenciamentos, as submissões. Então, acho que também ela fala bastante da questão da mulher, e também da mulher negra e da mulher branca. Eu achei um tema interessante, assim, para a gente, às vezes, for pensar, né? Porque a raiva nas mulheres e o ódio nas mulheres é proibido. Eu posso falar, nasceu em 2022, e minha mãe sobre relações sociais dos canais, aqui no IT, e ele disse sobre violento. Teve uma pontuação, você não é violento, você é agressivo. Que diz para o Winnicott, a agressividade não está ligada à pulsão de morte. Né? Tem algo da pulsão de vida que é um curso de transformação. Né? E acho que esse texto tem essa ideia de como fazer esse diálogo entre o Winnicott e o Fanon. Né? Então, desconstruir essa repetição da violência, né, em relação aos negros. A minha pergunta hoje é uma pergunta, acho que 2 anos atrás, uma colega de psicóloga disse, mas o IT tem autores negros nos seminários? E eu respondi de uma forma, a gente não obriga, mas a gente tem uma esperança que os coordenadores se disponibilizem a ler e a trabalhar. E eu acho que a gente está num momento que tem movimentos de abertura, mas é uma recomendação, né? E é uma esperança. Porque a ideia é de uma construção coletiva com as turmas. Não é a direção de ensino obrigada, e nem o coordenador, né, exige isso. Mas eu queria escutar também de como é que tem sido,
né, esse momento em relação a ler autores negros. A gente fez um evento sobre energia comum, né, sobre o obstetricídio também, na psicanálise. E para onde ir no futuro com esperança, né, depois de 4 anos, 3 anos dessa história. Eu não sei. Vocês estão respondendo, eu vou conversar. Não, eu fiquei cantando muita coisa, acho que eu ouvi as questões, mas certamente te ouvindo. Eu acho que quando tu começa falando dessa aceitação é a palavra, de uma maior estabilização com medo, eu fiquei pensando no lugar da branquitude, e aí vai o gancho da Thaís, de como trabalhar a raiva, de não silenciar a raiva. Porque eu fiquei pensando que a gente trabalha com expansão na clínica, e acho que dentro dessas questões, quando a gente faz reparação, a gente vai lidar com isso. E eu fiquei pensando assim, o quanto, porque eu fiquei aqui me pensando mesmo, então, acho que toda a nossa construção enquanto antropólogas, aí eu acho que pegando um pouco a tua fala, assim, da gente desindividualizar os processos, que daí eu pensei no Krenak, né, que a gente foi para vários lugares. E aí eu pensei naquele livro dele, Véspera de Ar, o Fim do Mundo, que eu acho que também nos fala de esperança, mas também nos fala de luta. Ele entendi aqui agora. Mas eu fiquei pensando muito nesse lugar assim, esse lugar do coletivo, porque eu acho que talvez, e eu acho que a gente tentou fazer isso no texto, e aí eu fico pensando na fala do Nando agora sobre os seminários, o quanto as nossas conversas, principalmente institucionais, mas eu acho que na vida, dentro dessa temática, são com as pessoas brancas. Né? Assim, é que precisam nos ouvir, é que muitas vezes também não está nos eventos, né? E eu fico pensando nisso, assim, como tocar, né? Convidando mesmo para participar, mas também sem ficar num lugar passivo, né? Porque eu acho que a gente precisa de atenção também para que as pessoas se toquem e, de fato, se conectem com a reparação. Enfim, reflexões. Claro. Isso é legal, eu acho que a gente vai avançar da hora, né? Mas a gente fala muito da criatividade ligada ao nosso criativo. Uma ideia que eu como se fosse não, a criatividade ela é produzida pela agressividade. Estava no Freud logo no início, ele está, não sei se no início, mas no início da sua obra, mas no início do que é chamado de textos sociais, em todos os textos são sociais, mas os textos após a Segunda Guerra Mundial. Então, ele está ali olhando para o período que está dizendo, olha, fazendo uma distinção entre as pulsões e compreendendo as distinções entre desutilidade e agressividade. Mas, para além de toda a teorização, a raiva, e aí o importante é resgatar a Lorde, porque o que a Lorde está dizendo? Há quase um uso político da raiva. Uso políticos, isso é criatividade. Uso político. Só que a raiva é algo que colonialmente a gente foi ensinado a abafar. E a psicologia, muitas também. As psicologias, muitas psicanálises também. Quando a raiva aparece, muitas das vezes a gente aplaca, medicaliza, sem medicação. Tem uma medicalização não se restringe a psicologia. Medicaliza analíticamente.
A raiva também coloca uma história desconfortável. E há um livro que eu gosto muito, que chama Ódios Políticos e Política do Ódio. Os políticos. Ódio é um livro pequenininho, se chama Laranja. Eu não queria vocês vão ver um negócio. Se esse livro é interessante. Porque também não, tal como Bentes, o texto recorre ao Bentes, ele vai dizendo das políticas de amizade. Mas que a política de amizade, para que ela cumpra o seu percurso, ela vai produzir políticas de morte. E não só de morte concreta, mas absolutamente de morte subjetiva. Absolutamente não. Não tem morte concreta. Muito morte subjetiva. E estamos em tempos de ódios políticos. Então, quais são, como é que a psicanálise lida com a política do ódio? A política da raiva. Eu sempre gosto de desculpa se eu sempre gosto do Lenin, quando ele fala que você pode aprender 3 coisas com as crianças. Se ele está alegre, se ele está tiro, mas a terceira é chorar com força por aquilo que se quer. Paulo diz que vai apontar essa política. Chorar com força por aquilo que se quer é política da raiva. Você está chorando. Eu estou muito traumatizado pelas minhas noites de claro, mas raiva, é você. Tem uma raiva e produz muita raiva. E para uma jogada janela, você faz uma política do ódio e da raiva relacional perante aquilo que o amortece. Ou não só o amor. Às vezes o ego, às vezes. O que eu estou tentando apontar existe o ódio, a raiva, está presente desde sempre. Então, que negócio é esse da gente ficar marcando por vezes isso que é um germe da criatividade? Germe no sentido daquilo que germe, né? Tem que morrer para germinar, só que ele é outra parada, não é a morte que sempre é outra coisa. A morte é a finalidade, a morte disso que não produz amor. Então, se a gente não divorciar dessa lógica, se a gente não divorciar dessa lógica, a gente vai continuar produzindo chacinas num curso de genocídio. E não é só a Palestina. Esse só significa menor. Porque as guerras civis estão pipocando no Brasil. Em todos os. Então, a criatividade, o antirracismo, dentro do índio, dentro do movimento psicanalítico de Porto Alegre, que propõe psicanálise e criatividade, absolutamente como você se escrever, não é algo do ócio criativo. Também. Mas é algo muito dos nossos políticos, muito da política do ódio, muito do chorar com força por aquilo que se quer. Que a gente possa chorar com força por aquilo que se quer. Obrigado pelo convite. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Foi com a gente essa manhã. Esperamos ter muitos outros momentos para seguir construindo, sonhando, experimentando,
desconfiando. Obrigada. Um ótimo dia a todos. Esse é para fechar, né? Isso. Agradeço a colonização das escolas. Foram muitas mãos. Apenas 4 aqui.
Vai lá. Vem tirar uma foto. A Bruna já falou a Bruna. Eu sou a Tem mais? Tem mais. Bruno. Meu Deus do céu. Do lado do para pegar valor. E a Bruna sai na sua As 400 mil janeiro.